Consolai, consolai o meu povo, assim diz o Senhor. Que coisa boa é o consolo. Quantos de nós já nos machucamos quando a gente era criança e o que a gente queria era um colinho, o abraço da mãe, do pai, o beijinho, o consolo. Aleluia! Isso aí é maravilhoso. Quem não gosta de consolo? Vamos falar disso. Café com AP, live devocional para uma vida plena. De segunda a sexta comigo, Apóstolo Rafael Augusto, com você e com a pessoa mais importante do universo, Jesus Cristo de Nazaré, nosso amigo, nosso Rei e nosso Senhor. Aleluia! Ótima quinta-feira a todos, em nome de Jesus. E vamos lá, vamos abrindo a nossa Bíblia aí, Isaías, capítulo 40. Vai abrindo a sua Bíblia, vai também aí convidando o maior número de pessoas que você quiser para participar dessa live. Amém? Vamos em frente, vamos nessa. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Isaías capítulo 40. Queridos, eu quero começar avisando o seguinte, a gente tem o nosso grupo do Telegram. Quem ainda não está lá, depois da live, entra no grupo, tá bom? Hashtag Café com AP. Ali, família Café com AP, conversa, sabe? Compartilha, faz pedidos de oração, compartilha as respostas de oração, dá testemunhos. E a partir de hoje nós vamos bater um papo ali no Telegram para conversar sobre a próxima temporada do Café com AP, porque termina essa temporada segunda-feira, né? Então, quero tua ajuda, quero teu apoio nisso, para a gente conversar sobre as coisas de Deus hoje ali no Telegram, tá bom? Vamos lá, Isaías 40. Aleluia. Papai, obrigado pelo café, obrigado pela vida, obrigado pelo dia. Em meio às lutas, nós te adoramos, bendizemos o teu nome, que é santo. Te exaltamos na tua formosura, declaramos que tu és rei. Exaltamos o teu nome. Ministra aos nossos corações através da Tua Palavra, alcança-nos de maneira poderosa. Nos abrimos para Ti, em nome de Jesus. Aleluia. A gente também está na oração da madrugada, hein? Quem aqui teve na oração da madrugada aqui com a pastora Gláucia? Bota aí, eu estava lá. Ó, bota a mãozinha assim da oração da madrugada aí, para eu ver. Glória a Deus. Consolem, 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 continuem consolando o meu povo, diz o Senhor. Digam ao coração de Jerusalém, proclamem a ela que já está completo seu tempo de serviço, sua culpa foi paga, ela já recebeu da mão de Adonai o dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama, abram uma estrada no deserto para Adonai. Você conhece esse texto como a voz que clama no deserto, abra um caminho para o Senhor, né? E é interessante porque no hebraico não tem pontuação como no português, né? E em português a gente coloca assim, uma voz que clama no deserto, : abra um caminho para o Senhor. Só que se você tirar esses 2 pontos, você vai ver assim, uma voz que clama. Aonde essa voz clama? Essa voz clama no deserto, certo? Mas o que ela clama? Ela não clama somente abra um caminho para o Senhor. Ela clama, no deserto, abram um caminho para o Senhor. Qual a diferença disso, AP? A diferença é o seguinte,
é que é no deserto que João Batista preparou um caminho para o Messias surgir. João Batista é essa voz. E a voz preparou o caminho para o Verbo. A voz preparou o caminho para o Verbo. E a voz, ela clamava o quê? No deserto se abra um caminho. Trazendo isso para a nossa vida, nós temos que ser essa voz profética sobre a nossa própria vida. Você deve exercer autoridade sobre a sua própria vida, dizendo: nos desertos da minha vida, abram-se os caminhos para o Senhor. Deus, Ele, com certeza, Ele nos deu dons, talentos naturais, nos dá dons do Espírito, e Ele quer que essas coisas todas estejam conectadas a Ele. Mas antes disso, e na 99,9% das vezes, a nossa relação com Deus, ela parte do princípio das necessidades, das dores. Nossa relação com Deus parte da gente apresentando a Deus os nossos desertos e Deus vindo como um rio, regando o nosso deserto. Por isso, que você seja uma voz na sua própria vida para dizer: no deserto da minha alma, no deserto das circunstâncias, abram-se um caminho para o Verbo. Abra-se um caminho para o Messias. Grande beijo no coração, meu amigo Theo Brasil e demais queridões que estão aqui nessa live comigo. Aleluia. Então, Isaías 40, abra uma estrada no deserto para Adonai, nivelem uma via em Arabá para o nosso Deus, que todos os vales sejam aterrados e que todas as montanhas e colinas sejam rebaixadas, que todos os lugares acidentados sejam aplanados e as escarpas se tornem planas. Que tudo na sua vida, em nome de Jesus, se torne plano. Meio pentecostal, eu nasci num berço batista, né? Praticamente, eu fui curado por Deus e passei o primeiro período da minha vida numa igreja batista renovada. E depois eu fui para o meio pentecostal, para as Assembleias de Deus, onde eu comecei minha vida ministerial. E eu creio que na minha trajetória eu aproveitei tudo de bom em cada lugar, sabe? E eu louvo a Deus. Vivi o processo dos anos 90, das comunidades evangélicas, de toda o desenrolar da batalha espiritual, né, da cura interior. Ó, os queridos aí da Batista Shalom, né? Brasília aí de Brasília, grande abraço, Deus abençoe. Quem aqui está aqui também cresceu na Batista Central, onde eu cresci, sabe que a gente teve grandes oportunidades. Então aproveita a oportunidade que Deus te dá na comunidade local onde você está. E no meio pentecostal eu ouvi muito uma pregação que é verdade, que diz assim: Deus é Deus dos vales e Deus é Deus dos montes. E que vales são lugares de luta e que montes representam lugares de vitória. Tá tudo certo, não tem nada errado nisso. Mas eu quero te acrescentar, eu quero te dizer que vales são lugares onde batalhas são travadas, mas também onde batalhas são vencidas. Então existem vitórias nos vales. Montes são lugares de conquistas, mas também são lugares de grandes batalhas. Nós vemos que Davi vence Golias no vale. E Abraão vence pela fé, entregando seu filho no Monte Moriá. Então, monte também é lugar de batalha. Ambos são lugares de batalha e ambos são lugares de conquistas. Espiritualmente falando, quando esse texto fala de terras aplainadas e vales aterrados, esse anúncio é um anúncio
de nivelamento. É um anúncio de nivelamento da glória de Deus, da ação de Deus, onde Deus vai te fortalecendo e o vale já não se torna tão profundo e a montanha não se torna tão íngreme, porque Deus te fortalece. Deus te fortalece, Deus muda as circunstâncias, e quando Ele não muda as circunstâncias, Ele muda você. Então a glória de Deus será revelada, toda a humanidade em conjunto a verá, pois a boca de Adonai se pronunciou. A glória de Deus foi vista em Jesus. João fala, vimos a glória de Deus, tocamos, e isso testemunhamos. A glória de Deus será vista através de você, através de você. Deus quer brilhar através de você, a glória de Deus quer se manifestar em você, pois você se tornou casa de Deus. E a glória de Deus será vista, porque o agir de Deus é assim. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Jesus nos salvou, nós estamos sendo salvos e seremos salvos. Então a glória de Deus se manifestou, quer se manifestar e vai se manifestar. Uma voz diz, proclamem, e eu respondo, que devo proclamar? E aí, o que tem saído da sua boca? O que você tem proclamado? Há poder nas suas palavras. O que nós temos pronunciado? Deixa eu te contar um breve testemunho. Eu tenho um colega pastor, que eu já contei esse testemunho aqui, mas vou contar de novo. Ele era vice-diretor de um presídio nos arredores do Distrito Federal. E aquele presídio estava numa situação precária, ao ponto de que os presos se mantinham ali por vontade quase que própria, né? Porque quem quisesse fugir, fugia, né? E um dia ele assumiu ali o presídio como vice-diretor, e ele caminhando, vendo a situação precária, ele suspirou, ele fez assim, esse lugar tem jeito, Deus. Olha o que eu falo, eu ensino para vocês a oração de um só fôlego. Ah, não consigo orar, então faz a oração de um só fôlego. Deus me ajuda. Vem, Senhor. Pai amado. Clama a oração de um só fôlego. Você sabe suspirar pelos problemas, então suspira um clamor. Ele fez isso, mas ele nem se deu conta. Passado um tempo, no dia de visita, uma esposa de um dos presos veio correndo, entrou na sala dele e falou, você está pronto? Ele falou, o que é que eu estou pronto? O que houve? Ela falou, não, pronto para expulsar o demônio que está na vida do meu marido. E ele sabia que Deus também estava trabalhando na vida dele, porque ele estava se esquivando um pouco de assumir algumas posturas ministeriais, né? E aí ele falou, estou pronto, vamos lá. E foi. Quando ele entrou lá na cela, aquele preso estava completamente endemoniado. E foram manifestando vários demônios ali. E todos diziam, eu vou sair, porque eu tenho que sair, mas quando o meu chefe chegar, aí você vai ver. E ele foi repreendendo, foi expulsando, aquela batalha mesmo, literal. Quando manifestou lá o Big Boss, né, deles, né, ele falou assim, sabe por que eu estou aqui? Porque desde o dia que você suspirou uma oração para um homem lá de cima, o mundo espiritual se moveu em favor desse lugar. E eu comecei a perder espaço. Foi o que o inimigo falou. Então, ele repreendeu, libertou aquele homem.
Aquele homem se reconciliou e ficou testemunho. Sabe, quantas vezes você ouviu que a oração tem poder? Quantas vezes você duvidou? Aí, às vezes, é preciso acontecer uma situação dessa, do diabo ter que falar para muito cristão acreditar. Por quê que a gente deixa de crer da primeira vez? Por que que a gente deixa de continuar confiando? E a gente precisa ser confrontado em situações assim, que no final das contas a gente aprende, é verdade, mas não teria sido muito mais enriquecedor desde o começo? Viver isso de outra forma? Então, proclamem o que eu devo proclamar, o que deve sair dos meus lábios, o que a minha boca deve proferir. Toda a humanidade é apenas como a relva, toda a sua glória como as flores do campo. A relva seca e a flor murcha, quando o vento de Adonai sopra sobre elas. Certamente, as pessoas são como a relva seca e a flor murcha. Mas a palavra do nosso Deus durará para sempre. Então, primeira coisa que a gente tem que proclamar, a gente tem que reconhecer nossa pequenez. Sim, mas diante da nossa pequenez, a gente tem que reconhecer a eternidade da palavra de Deus, a totalidade, a grandeza da palavra de Deus. Por quê? Porque daí vêm as boas novas, que nos mostram quem nós somos em Deus, quem nós somos em Cristo Jesus, quem nós somos sendo pequenos e frágeis, no que o Senhor decidiu nos tornar, que responsabilidades Deus decidiu nos dar, compartilhar conosco. Verso 9 diz: você que traz boas novas a Sião, vá para uma montanha bem alta. Você que traz boas novas a Jerusalém, clame com toda a força da sua voz. Não tema em gritar bem alto, fale às cidades de Judá: aqui está seu Deus. A proclamação é: nós somos pequenos e frágeis, mas a palavra de Deus dura para sempre. E Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está conosco. O Deus que habita no alto e sublime trono decidiu morar em você. Decidiu habitar em você. Decidiu se mover através de você. Não há como eu falar disso e não lembrar da minha mãe, que o Senhor já está com o Senhor. Minha mãe viu Jesus no meu berço de morte. Quando o médico orava e eu fui curado. Nunca mais a minha mãe deixou de falar a respeito de Jesus, a tempo e a fora de tempo. Eu vi minha mãe falar de Jesus para todo mundo. Nem sempre ela foi recebida, nem sempre as pessoas deram crédito. Mas eu sei de uma coisa: ela fez o papel dela. E você? E eu? Clame em alta voz: Deus está aqui. Eis que vem o Senhor Elohim com poder e o seu braço regerá por ele. Veja, sua recompensa está com ele, o seu prêmio está diante dele. Ah, aleluia! Acorda, desperta. Quando o rei vem, ele vem com a sua recompensa, com seu prêmio. Deus é presenteador daqueles que o buscam. Oh, Namanaya Sui. O Senhor diz assim: não me busquem em vão. Dekaya Shadarabakipo.
pois aquele que me busca me encontra e de mim recebe o devido galardão. Aleluia, em vida e pós-vida, o arrebatamento. Viu? Creia nisso. O Senhor vem com a recompensa e com o prêmio. Tem gente que tem tanto medo de roubar alguma coisa de Deus, pelo amor de Deus. Quando você se põe numa posição de orgulho igual de Lúcifer e cai, você está roubando de você mesmo. Qual ladrão teria a perícia de assaltar o Eterno, o Todo-Poderoso? Olha aí, não se cala não, Socorro. Muitos mandam se calar porque oram em voz alta. Quando o povo está sentindo dor, eles gritam. Fica na sala de espera de um hospital. Vai no cemitério. O choro da perda, o choro da dor. E nós não vamos clamar em alta voz um clamor ao Eterno? Vai orando em línguas, vai escrevendo aí, em nome de Jesus, viu? É a liberdade, nas nossas lives você tem liberdade de escrever em línguas. Esse negócio estava no secreto há muito tempo e o Senhor trouxe isso para as lives. E a gente aqui leva isso muito a sério, muito a sério. E eu louvo a Deus pela família Café com AP, que aqui tem honrado isso, que no grupo tem honrado, tem sido parabéns o comportamento. Tem sido top. Clama, grita, Deus vem com a recompensa. Ele é como o pastor que alimenta o rebanho, junta seus cordeiros com o braço, trazendo-os junto ao peito e conduz com gentileza a ovelha mãe. É Deus. Se te transmitir uma imagem diferente dele, eu quero te dizer, Deus é justo, Deus é juiz, Deus é fogo consumidor, mas Deus é um bom pastor que vem com a recompensa para te consolar. Doricarabaham. Uau, uau. Que maravilha, que maravilha. Vocês estão sendo edificados ao botar em prática o dom do Espírito. Muitos até então nem imaginavam poder fazer isso. E Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. Quem já contou a água do mar, mediu o céu com uma régua, calculou o peso do pó da terra? Ei, cantará para Teimaican. O Senhor diz assim, eu vos chamo, eu vos convido para conhecer minhas grandezas. Uau! Pesou as montanhas em balanças ou as colinas em seus pratos? Quem mediu o espírito de Adonai? É isso aí, Laura, as tumbas foram abertas. Pessoas que estavam mortas espiritualmente estão levantando. E sabe o que o Senhor está me mostrando? Levantando como Lázaro, mas tem uma diferença. Lázaro estava fedendo. Você não. Você está saindo disso e o Senhor está te perfumando. O Senhor está soprando um hálito suave e puro dos seus lábios. Rei Darikarabaha Shurikai. Quem é o seu conselheiro? Quem é o seu instrutor? A quem ele consulta para obter entendimento? Quem lhe ensina a julgar? E lhe informa o que precisa saber ou lhe mostra como discernir? Será que você vai continuar pensando que você sabe cuidar melhor do que Deus? Deus, então nós te confiamos causas, familiares, filhos, netos, amigos, situações, nós confiamos a Ti. Aleluia. As nações são como uma gota em um balde, grão de areia em balanças.
As regiões costeiras são tão minúsculas como o grão de areia. O Líbano não será suficiente para preencher, nem seus animais seriam bastante como ofertas queimadas. Diante dele, todas as nações são como nada. Ele as considera como menos que nada. Com quem então vocês comparariam Deus? Tudo isso para mostrar com quem você vai comparar Deus. Gente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. As nações, a igreja tem sido assolada por vários tipos de evangelho. O pior de tudo é a mescla de tanta coisa que vem misturada que reduz, tenta reduzir, tenta diminuir a veracidade do evangelho. O problema é que o evangelho verdadeiro não muda. A questão é que se você não entra em contato com outras realidades, você começa a achar que aquilo é o novo normal, que aquilo é o padrão. Quando eu compartilho algumas coisas que eu vivi com alguns pastores do Brasil, coisas que eu vivi no Brasil, que eu compartilho com pastores brasileiros, eu não estou falando de pastores estrangeiros. Eu não estou falando de países como a Suíça, de pastores que não fazem ideia do que a gente viveu. Eles têm outras experiências, mas iguais às nossas não têm. Tudo bem, eu poderia até me espantar, mas quando eu sento e conto algumas coisas para alguns pastores brasileiros que dizem, eu nunca ouvi falar disso, aí eu me apavoro. Meu desejo é que cada um tenha fome de Deus a ponto de buscá-lo além das fronteiras que te limitam, além das suas fronteiras físicas. Sabe, gente, eu e a Gláucia, nós nunca medimos distância. Deus sabe como é a nossa vida, que a nossa vida financeira é um milagre. Eu digo isso para você não achar assim, o Rafael tem sobrando, por isso que ele diz isso. Não. Mas em toda e qualquer restrição, limite de orçamento mensal, nós nunca medimos distância para ir num culto onde a gente sabia que Deus se manifestaria ali, para ir para o monte orar, 1 hora de distância, voltar de madrugada. Sabe, muita gente gastou tempo na balada, na noite, e tanta coisa, sem ver a hora. Ia para as baladas, engatava de manhã para ir para o trabalho. Aí se converte, tem medinho de fazer uma vigília, tem medinho de orar no monte. Ah não, eu preciso dormir que amanhã eu vou trabalhar. Ah não, Deus não precisa que eu vá para o monte, não. Deus não precisa de nada, né? Deus é Deus, Deus não precisa de nada. Quem precisa somos eu e você. Somos eu e você. Você acha que Deus precisa? Você acha que Deus precisa da minha oração? Você acha que Deus precisa do meu dinheiro? Você acha que Deus precisa de alguma coisa minha? Só que Ele decidiu não fazer nada sem nós. Ele decidiu unir a história dele com a gente quando Jesus se fez gente. Deus se fez gente. Deixa eu arrebentar aqui com um murro ungido gospel, outro paradigma. Quer ver um paradigma? Eu gosto, gente, eu acho que eu vou fazer uma live com aquele martelo do Chapolin Colorado, assim, sabe? Uma marreta gospel. Só para arrebentar com paradigma, né? Quer ver um paradigma? Acontece uma coisa muito boa, talvez você já falou isso, nem se deu conta. Vou te ajudar hoje. Acontece uma coisa muito boa, você fala, Deus não é gente, não. Peraí. Deus é gente. Deus é Deus. Mas o verbo se fez carne. Sabe o que é isso? Deus decidiu virar gente. Deus se fez carne. E quando Jesus morreu e ele ressuscitou o primeiro de uma nova raça.
Porque ressurreição é voltar a viver no mesmo corpo que tinha antes. A diferença é que esse corpo recebeu um upgrade de glória. Então ele se tornou o primeiro homem, Deus, homem, com corpo glorificado. Quando ele ressuscitou, ele ressuscitou assim. Quando ele foi assunto aos céus, gente, foi um homem de 33 anos e meio de idade, Deus feito homem, com corpo glorificado, que foi assunto aos céus e está sentado no trono no centro do universo. Essa é a garantia da nossa salvação, da nossa justificação, da nossa redenção, da glorificação de Deus na nossa vida. Como Ele é, nós seremos 100% homem, 100% Deus. Está lá. Então, quando alguém fala, Deus não é gente, você fala, não, Deus é gente. Deus decidiu virar gente, para que a gente pudesse virar Deus. Assim como Ele é, nós seremos. Está entendendo? Na dependência dEle, no amor dEle, na graça dEle, submissos a Ele. Mas se a gente se torna filho de Deus, a gente tem a natureza dEle. Aprende, se comporta desse jeito. Com que padrão vocês avaliam Deus? Como uma imagem feita pelo artesão que o ourives cobre de ouro e para o qual modela correntes de prata? Um homem pobre demais para apresentar uma oferta escolhe um pedaço de madeira que não apodrecerá. Então procura um artesão de qualidade para preparar uma imagem que não tombará. Vocês não sabem? Já não ouviram? Não foram avisados desde o princípio? Não entendem como a terra foi feita? Ele, o que se senta acima do círculo da terra, para quem seus habitantes parecem gafanhotos, estende os céus como uma cortina, esparrama-os como uma tenda para morar. Ele reduz os príncipes a nada, os regentes da terra ao vazio. Mal são plantados, mal são semeados, mal lançam as raízes no solo, quando sopra sobre eles, eles secam. E o vento os leva embora como palha. Com quem então vocês compararão? Com quem me pareço? Pergunta o Santíssimo. Voltem os olhos para os céus. Vejam quem criou essas coisas. Ele traz seus exércitos em sequência, chama cada um pelo nome. Olha aí, ó, os anjos do Senhor têm nomes, têm identidades, têm qualidades, têm perfis. Assim como as estrelas, os planetas e tudo que Ele criou. Por meio do seu grande poder e de sua força absurda, nenhum deles se perde. Por que você reclama, Jacó? Por que você diz, Israel, meu caminho está escondido de Deus, meus direitos são ignorados por meu Deus? Na hora da revolta, a pessoa fala, Deus não está me ouvindo. Ele não é surdo. Você que pode estar muito longe dele. Chega mais perto. Você não ouviu, não sabe que o eterno Adonai, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se esgota. Seu entendimento não pode ser sondado. Ele revigora os exaustos. Quem está exausto aí? Das situações, das circunstâncias. O Senhor revigora a nossa vida. Dá força aos fracos. Deus quer trazer força para a tua vida. Aqui, os jovens podem se enfraquecer ou cansar. Até o mais capacitado pode tropeçar e cair. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Voarão alto
como que com asas de águia. Quando correrem, não se exaurirão, e quando andarem, não se cansarão. É esse poder, é essa glória, é essa capacitação, essa graça que nós pedimos a Ti, Senhor, neste momento. Vem sobre nós com o Teu Espírito, vem sobre nós com a Tua graça e o Teu poder, Papai, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia, 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 aleluia. Deus é bom. Queridos, eu estava aqui lendo esse trecho da Bíblia e me lembrando. Eu comecei minha vida ministerial na cidade de Guarapuava, no Paraná. Fiquei ali poucos meses, mas plantei uma igreja. E durante um tempo eu descobri que, depois de um tempinho eu descobri que a maioria dos membros ali eram analfabetos, não sabiam ler. Então, eles acordavam muito cedo para ir trabalhar. Só tinha empresário ali. Era o empresário do ramo de papéis, o catador de lixo, né, de papelão. Tinha o empresário da área de higiene, que era o fazedor de sabão de banha de porco. Tinha empresários da área da limpeza, né, o gari. Era só pessoal simples, né? Aqui, ó, Fabi, sou de Guarapuava, pastor, coisa boa. Então, eu aluguei aquele salão, que era conhecido na época como Clube do Bala, porque toda semana dava tiro ali no bailão. Tinha linha de trem e um salãozinho ali, não sei se existe, isso foi em 1994. E a gente ficava, né, entre o lado rico e o lado pobre da cidade. Tinham ali as empresárias da área do ramo de lazer, né, prostituição. E foi um período especial, de começo na minha vida, sabe? Eu fazia um programa de rádio na Rádio Atalaia, né? Rádio Atalaia. E ali era legal, não era uma rádio só evangélica, então tinha o padre, tinha o político, né? O pessoal gostava de mim, eu era bem novinho. E eu estou contando isso para te dizer que eu percebi que eu ler a Bíblia para eles às 5:30 da manhã, antes deles irem para o trabalho, ou às 6 da manhã, rendia muito mais do que a pregação de domingo, né? E aí a gente começou a ler a Bíblia. A gente fez uma campanha de 40 dias de jejum e leitura da Bíblia. Eu estava lendo igual eu li para vocês aqui. E era interessante porque a maioria ali não sabia ler. Então, eles nunca tinham lido a Bíblia. E muitos não entendiam determinados moveres do Espírito, né? E até se levantavam contra a gente orar no monte. E aconteciam lá os sinais, o povo ficava apavorado, né? Mas sabe o que aconteceu com 40 dias lendo a Bíblia? 40 dias lendo a Bíblia e orando. Jesus entrou naquele lugar. O perfume dele foi sentido por todo mundo de uma maneira escandalosa. Tinha gente que saía para rodear o local, mas só via a linha de trem. Não tinha ninguém ali que tinha passado. Era impossível aquele tanto daquele cheiro ser de um frasco só de perfume. Jesus tinha invadido a igrejinha, entrado porta dentro, e as pessoas começaram a ser batizadas com o Espírito Santo e com fogo. Começaram a dançar no Espírito. Aqueles que mais se levantavam contra foram tomados pelo Espírito e saíram dançando. E depois reconheceram o poder de Deus. Não foi fácil. Aqueles dias ali foram dias de muita guerra. Fui embora de lá também debaixo de muita guerra. A semente ficou. A semente ficou.
Mas eu estou te contando isso para te dizer uma coisa. Apóstolo Ricardo Ribeiro, Deus te abençoe, querido. Grande abraço no meu coração. Eu me sinto honrado pela tua vida e passei a te amar como um querido irmão. Sabe, gente, o Senhor diz assim, Dedeikai Shenekebon, tenho levantado os meus guerreiros nos 4 cantos da terra e os unido para o propósito do fim. Deiashai, e levantarei muitos outros, diz o Senhor. Aleluia. Tem muita gente aqui na live, apóstolo, que te ama e te honra, viu? E que está aqui graças a você. Então, também quero te honrar em nome de Jesus. Parabéns pelo seu trabalho. Minha sogra querida, beijo, Ana, fica com Deus. É um tempo maravilhoso e Deus tem mais. Foi um tempo maravilhoso e eu quero dizer para vocês, Deus está nos conduzindo para um novo tempo maior e melhor. Creia nisso. Só que agora é você que vai se levantar. Sabe por quê? A gente viu nossos heróis da fé. Homens e mulheres, né? Muitos aqui conheceram, como a minha sogra, e trabalhou de perto com o nosso saudoso pastor João Carlos Marques, o grande avivalista do Brasil, das trincheiras do Brasil. Homens de Brasília, como o pastor Vilarindo, batizou milhares de pessoas. Quantos vieram? Quantos passaram? Quantos nós conhecemos? Brasileiros, músicos que se levantaram, compositores, adoradores, salmistas, pregadores, evangelistas, sabe? Só que agora é a nossa vez. Agora é a sua vez. Não se acomode naquilo que a gente viu. Se levante na força do Senhor. Eu tive a chance de estar ao lado de homens assim. E ainda hoje, homens como o apóstolo Francisco Nicolau, homens que estão aí, generais condecorados de guerra do Exército Celestial. Obrigado, Sueli, pelas orações por nós, viu, querida? Que bênção, essas orações nos mantêm. E sabe o que estes homens sempre falaram e falam? Eles honram pessoas como eu, como o apóstolo Ricardo e outros, como você, dizendo o seguinte, eu não sou melhor do que você, vai, é a tua vez, é a hora, vai. Por isso, receba a palavra de consolo nessa live. Receba a palavra de consolo, receba a palavra de fortalecimento, receba a palavra de ânimo. Cresça no conhecimento do Senhor, na revelação do Senhor através da palavra, através da oração. Se alimente. Nunca em outro tempo nós tivemos tamanha comunicação global das coisas do Senhor. Antigamente as coisas levavam um tempo para chegar em determinados lugares. Hoje é uma fração de segundos para que uma live como essa alcance 5 ou 6 nações. E isso sem pretensão nenhuma. Nossas orações da madrugada chegaram a ter pessoas de uma dezena de países: Japão, Canadá, Estados Unidos, França, Brasil, Suíça, Portugal. Quando eu vejo realmente pessoas falando sobre missões transculturais na atualidade, eu penso muito que hoje você pode até se preparar para ir fisicamente para qualquer lugar, mas numa situação onde não há liberdade. Hoje de manhã eu recebi um mapa do mundo, pintado de vermelho, os países que não recebem gente do Brasil. O mapa está quase todo vermelho. Como fazer missões transculturais? Abre teu celular. Não é difícil.
Leia a Bíblia. Ah, mas eu só tenho 5 seguidores. Que bom, são 5 pessoas que estão ouvindo o Evangelho. Quando eu comecei o Café com AP, eu comecei com 0 seguidores. Não fica preocupado com isso. Não fica preocupado com isso. Aqui, Ivana, que legal. Eu nunca assisti ou ouvi a palavra de Deus todos os dias como tenho feito hoje. Olha que coisa maravilhosa, gente. Gente, hoje a gente pode fazer isso. Hoje a gente pode falar, uau, eu quero ver a palavra de Deus, que Deus está botando na boca daquela pessoa. E aí é bênção. É alimento. É alimento. O Evangelho está sendo levado aos 4 cantos da terra, sim. Eu não sei como ainda tem cristão que não está entendendo a iminente volta de Jesus. Fica dando desculpinha gospel. Porque não quer simplesmente se posicionar. Porque está baseado na incredulidade, na dor, no medo, na apostasia. São dignos do amor do Senhor, são dignos de avivamento. Agora, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Sabe quando a gente decide, quando eu decido entrar na live de um outro apóstolo, de um outro pastor, de um amigo, de alguém que está pregando o evangelho, ou falando, tratando um assunto importante que diz respeito a nós, eu dedico o meu tempo, e o que a gente tem mais de precioso na vida é o tempo. Só que a gente faz isso porque a gente sabe que dali vem coisa boa. Vem bênção. Por isso, você que está aqui, a gente está hoje aqui com mais de 60 pessoas nessa live, nesse exato momento. De hoje para amanhã, os vídeos têm chegado a mais de 200 visualizações. Certo? Agora, isso é fruto de quê? Dedicação, trabalho. Você pode fazer. Não sei como, mas usa a sua criatividade. Usa a sua criatividade. Tem gente que vai ouvir você. Tem gente que não me ouve, mas vai ouvir você. Então, passa adiante, transmite o que Deus está falando, consola. Você recebeu consolo, consola alguém. Se você fala assim, hoje eu não quero ir para frente de uma câmera. Tá bom, você pode escolher várias lives. Por exemplo, a Luciana está falando aqui da Apóstola Cris, né? A AP fofinha, as APs fofinhos, né? A Apóstola Cris, a Apóstola Cláudia. Ontem eu vi um vídeo dela. O que eu fiz? Eu escutei até o final, eu comentei, eu curti. O que eu fiz? Compartilhei e falei, você me representa. Família 61 de Recife me representa. Porque ela, como sempre, é pontual, espada cortante, falando de questões muito pontuais relacionadas à igreja em Recife. Amém? Então recebe essa unção aí mesmo. Recebe a graça de Deus. E vai. Talvez você não vai ser a pessoa que vai para frente de uma câmera fazer uma live, mas você pode ser como muitos que estão aqui, que fazem a coisa acontecer. Que várias vezes ao dia estão bombando esse negócio, estão ali comentando, estão compartilhando, estão fazendo para alguém, estão indo em frente. Então eu quero te abençoar, eu quero te animar, eu quero te fortalecer, eu quero te dizer que em tempos difíceis, uma palavra amiga, uma palavra de vitória, uma palavra profética muda tudo. Pode salvar a vida de alguém. Amém? Apóstolo Ricardo entrou na live dele. A apóstola Cris vai entrar meio-dia. Então, gente, vamos honrar esse povo. Sai daqui. Se tem um tempinho, vai para lá. Beleza? Aleluia. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Vem para a oração da madrugada no Zoom. A gente libera o link lá no grupo do Telegram, hashtag Café com AP, em nome de Jesus. E se você deseja semear na nossa vida, está aqui o meu Pix, rafaelmedesaugusto@gmail.com. Amém? Obrigado por todas as sementes. Tem chegado sementes que são verdadeiros milagres na nossa vida. Junta aqui, junta ali, faz um grande milagre. Obrigado, Deus multiplique na sua vida, que você colha
abundantemente. 100 por 1. Minha oração não é 30, 60 não, é 100 por 1. Em nome de Jesus. Grande beijo. Vou para a live dos amigos agora. Beijão. Fica na paz. Curte, comenta e compartilha. Vou deixar salvo. Me dá um minutinho. Tchau, tchau e até amanhã. Beijo.